Mateus capítulo 24, versículo 36. Escute bem essa escritura que é muito importante para nós, né? Porém, aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, é perfeito a Tua Escritura. Isso alegra os nossos corações. Existem muitas pepitas guardadas em Tuas palavras. Tem que ter a revelação. E pela graça e misericórdia, Tu trouxesse um homem conhecido como William Marion Branham, mas deixasse uma mensagem poderosa em sua vida, para ele poder trazer a Tua mensagem, Pai. E essa é a nossa convicção essa noite. Possamos descansar na palavra de Deus e na mensagem do mensageiro. Por isso, Pai, eleva os nossos sentidos, aumenta a nossa fé e dá convicção aos nossos corações nesse momento muito importante, Pai. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Queria falar um pouco sobre esse assunto, mas queria falar de uma forma que a gente possa compreender o que Deus faz. O irmão Branham pregou uma mensagem de preparação. Deus sempre faz uma preparação. Ele não vai deixar nenhum filho sem prepará-lo para informá-lo ou revelá-lo em relação a alguns assuntos grandemente importantes na palavra de Deus. O primeiro, mais importante, que eu vou colocar para você, eu vou tentar ir a Gênesis, para a gente vir acompanhando e fechando esse quadro para você entender. Cada 2000 anos, Deus trouxe uma preparação aos seus filhos, e no mesmo tempo aconteceu aqueles que não receberam essa preparação, juízo em suas vidas. E você logo vai lembrar do primeiro homem que aconteceu isso, foi Noé. Deus trouxe uma mensagem a Noé e mandou ele se preparar, porque haveria um dilúvio. E eu quero dizer para você que Deus trouxe uma mensagem para aquele tempo de Noé, definindo como isso ia acontecer. Noé sabia claramente isso que ia acontecer. Claro que muitas vezes você viu o irmão Branham falar em mensagem que Noé é aquele grupo que passa pela grande tribulação. Mas também o mensageiro usou a questão também de Noé como um filho de Deus que passa pelas provas. Então ele usou duas maneiras para podermos aprender a palavra de Deus. Uma foi aqueles que passaram pela grande tribulação. Ele aplicou Noé. E também a mesma coisa ele aplica como filhos de Deus que passam pelas provas. Então, hoje vamos usar essa outra parte que o irmão Branham usa como filhos de Deus passando por provas. Isso é importante você saber, porque senão você pega
um versículo isolado e só coloca só aquela ideia. Mas é por isso que estou te falando que o irmão Branham usou outras maneiras para explicar isso. E claro que a preparação precisa... Tem um segredo aí. Para você se preparar, precisa uma coisa importante em você. E eu vou chegar lá sobre isso. Mas antes eu quero colocar isso. Então, 2000 anos, houve justificação. Houve uma enchente. Tudo foi debaixo d'água. Não é isso que aconteceu? Aconteceu isso. Depois de 2000 anos, você se depara com Jesus Cristo. Santificação. O próprio Deus ia destruir essa terra. Mas o que aconteceu? Cristo ficou. E todos os pecados nossos foram depositados em Cristo. E aí é o processo de santificação. O nosso, que está agora mais de 2000 anos depois de Cristo, já está passando, está no processo do batismo do Espírito Santo, ou do fogo. Agora, voltando a Noé, eu quero fazer algumas perguntas para você entender. Você sabe qual foi a data do dilúvio? Você sabia que a gente tem a data, o mês e o ano? Você já pensou nisso? Deus disse a data, o mês e o ano. Foi no dia 17 de maio de 600. Começou o dilúvio. Você pensou nisso? Houve uma data. Mas a escritura que a gente lê aqui, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. A escritura diz dia e hora. Ela não está dizendo mês e ano. Você está captando onde eu quero chegar? Vamos chegar lá. Mas já quero deixar isso em sua mente. Ela não está dizendo, ela está dizendo dia e hora. Mas podemos chegar muito próximo dessa informação. Na época de Noé, então, foi no dia 17 de maio de 600. Ali começa, Noé entra na arca. Você sabe que o irmão Branham fala que a porta foi selada por fora. Noé não podia abrir a porta e ficou 7 dias para depois chover. E começa a chuva. E a arca começa todo aquele processo que você sabe. Agora, outra informação, vou ver se você é um bom leitor da Bíblia. Muitas vezes, como eu estudei um pouco, eu posso te dizer com exatidão. Mas nunca pensei sobre isso. Você sabe o quanto a água subiu? Como é que o dilúvio tomou o mundo todo e você sabe quanto a água subiu? Quantos metros a água subiu? É interessante isso, né? É bom a gente entender. Porque isso está dentro da Bíblia. Você vai me dizer, será que foi 40 metros? Ou 80 metros que subiu de água? Mais alto? Perceba bem uma coisa interessante. Eu quero até ler com você. Se você quiser acompanhar, também vamos acompanhar. Isso é para a gente entender como Deus faz. E está dentro da própria palavra essa definição. Porque muita gente pensa assim, foi 40 metros, outros dizem que foi 20 metros, e foi isso mais ou menos. Agora escute bem o que a Escritura diz sobre isso. Por isso que é bom você entender. É o que está escrito. Não é os nossos pensamentos e nossas ideias. É o que está ali que vale. Não adianta eu querer inventar, porque é o que está ali. Escute aqui. Lá em Gênesis capítulo 7, no versículo 19. Vamos acompanhar pelo 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram
coberto. Você captou aí? Todos os montes da terra, todas as montanhas, todas as coisas altas foram cobertas. E ele vai continuar dizendo outra coisa importante para você saber no 20. 15 côvados. Então foi 15 côvados acima do monte maior que tem. Você calcular côvado é 42 centímetros com 15, vai dar próximo de 7 metros, vai dar 6 e alguma coisa. Então, o monte maior que teve, a água subiu ainda em torno de 7 metros mais alto o monte que teve na terra. Você sabe qual é o monte mais alto da terra? Vamos? Everest, todo mundo sabe mais alto. Essa é a verdade, né? Mas será quantos metros é? Escute bem aqui. Isso aqui eu peguei daí no Google, né? O Ararat, aonde a arca parou, tem 4.492 metros de altura. Aonde ela parou, já estava secando. Agora, o Everest tem 8.849 metros. Olhe bem, dá quase 9 quilômetros de altura. E tu tem que ainda somar mais 7 em cima disso. Agora você percebeu o que aconteceu e como Deus tomou aquilo e tornou em um dilúvio? Tem vezes que a gente pensa que foi só um dilúviozinho, Não, tudo era água. A própria Escritura diz que tudo aquilo se tornou água. Os pássaros morreram por causa da altura, por causa da chuva. Os pássaros não resistiram a isso. E a Escritura diz aqui um pouquinho mais para você entender. Olha aqui que ele vai falar. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves como o gado, e de feras, e do réptil que se rosnava sobre a terra, e todo homem, tudo o que tinha fôlego, expirou de vida em seus narizes. Tudo o que havia no seco morreu. Tudo. Aqui que está. Agora perceba uma coisa, irmão. Como o nosso Deus é especialista. Ele trouxe uma mensagem para Noé preparar. Ele dá a condição da madeira. E vocês sabem muito bem que essa madeira era porosa, que se tu pegasse essa madeira e jogasse água, ela inchava. Mas Deus diz que tem que betumar essa madeira. E o mensageiro chega a dizer que essa madeira, depois de betumar, era mais forte do que ferro. Olha só. E ele dá o exemplo dessa madeira, irmão, em relação a nós. Nós somos igual a essa madeira, cheio de furo, cheio de falha, cheio de fraqueza, cheio de erros. Mas quando é betumada pelo poder do Espírito Santo, ficamos o quê? Resistente, forte, para passar as provas da vida. Interessante isso, né? E ali Deus constrói uma arca, preste bem atenção, sem janelas. Preste outra bem atenção, sem volante ou sem leme, para Noé dirigir. Vem uma onda, vira para cá. Tem aqui, muda para cá, tem um rochedo lá na frente, desvia, Noé. Não foi assim. Noé tinha que reconhecer quem estava cuidando daquela arca. Então Noé, ele projetou tudo aquilo como Deus permitiu que era para ser feito, de todos os detalhes. E Deus selou a arca. Diz o mensageiro que ele fala nessa condição, que ele diz que as ondas vinham, tomava a arca e ela afundava totalmente. E Satanás empurrava essa arca para bater nas pedras, e elas batiam nas pedras, e logo depois subia. Quem estava no controle era Noé? Não, era Deus. Isso mostra alguma coisa para nós? Quem é que está em controle da sua vida?
Você percebe que precisamos largar a mão do volante? Graças a Deus que essa arca não tinha volante. Olha, irmão, isso é uma coisa muito importante para você. Você faz um navio grande e não bota leme? Não bota nenhuma vigília, tudo é fechado. E isso dá uma referência a nós, irmãos, que quando o diabo vem, ele te afunda, ele te joga para cá, te joga para lá, te joga para cá, mas Deus determina aonde aquela arca tem que parar, no lugar aonde deve parar. Você sabe o que está falando aqui? Se você buscar a escritura, ela parou no Monte Ararat, né? Ela parou em cima do cume. Você entende? Em cima do cume. Ela está lá, a arca está em cima do cume. E isso aqui é a estatura do varão. Ela está lá em cima do cume. Por quê? Ela foi dirigida por Deus, local exato. O que faz você chegar em cima desse cume, você sabe? O que você acha? O que você faz para chegar em cima desse cume? Você tem que passar pelas provas. Você tem que passar pelas tormentas. Você tem que passar pelas lutas. E muitas vezes a gente não quer passar, mas você tem que aprender a passar. Você tem que tirar a mão no volante. Você tem que bentumar a sua vida pelo Espírito Santo, para você chegar a esse nível. A arca parou sossegadamente. Isso é um tipo para mostrar para você, será que Deus não está preparando para esse tempo? Será que Ele se aquietou e não fala mais nada? Será que só Noé escutou isso? Aí que está o ponto, irmão. Diz na mensagem do irmão Branham, eu quero referir isso para você entender. Ele dizia que aquela civilização era muito mais avançada do que nós. Olha só. E ele diz, sabe por que deu o dilúvio? Você vai ficar assim, ó. Se o mensageiro disse, eu confio de todo o meu coração. Talvez você vai ficar até abismado nessas expressões. Ele diz que naquela civilização muito avançada, eles sabiam que não tinha água lá em cima. Eles sabiam que não tinha água lá em cima. Eles diziam, não tem água lá em cima. Mas, pela uma situação que eles estavam produzindo um equipamento que não deu certo, e houve uma situação, uma explosão, e tirou a terra da posição original. A posição da terra original é assim, ó, aquele eixo principal teria que estar retinho. Hoje a terra está assim, ó, com o eixo inclinado. Por causa daquela situação. Não foi Deus, foi o próprio homem que buscou a destruição, pelos seus maus pensamentos, pelas suas mal intenções. Eles próprios buscaram isso. Deus está relatando que ia destruir, porque ele sabia que o homem ia fazer isto. E o que você acha desse tempo? Se é fogo, não é? O próprio homem vai se destruir com fogo. O mensageiro é claro, e muitas mensagens diz, vai ser uma destruição. Será fogo atômico. E eu quero dizer isso para você, como Noé foi advertido, e ele escutou a Deus, e colocou a sua família, e foi protegido, e passou pelas provas, e o betume do Espírito Santo estava em sua vida, resistiu tudo isso, e ele parou lá no coroamento. E você? Como é que fica agora? Se você realmente tem tomado isso, e você está ouvindo a mensagem de preparação, você tem que preencher
alguns requisitos dentro da palavra. Eu sempre falo para a igreja uma coisa importante. Se você é um bom leitor da mensagem do irmão Brana, você vai ver que 80% da mensagem do irmão Brana fala sobre contra o sistema. Sistema o quê? Denominacional. Você já percebeu isso? Ele fala direto. Ele chega a dizer na mensagem que o sistema denominacional, ele traz a marca da besta. Essas igrejas todas que estão aí fora têm a marca da besta. Aquelas pessoas que estão dentro daquelas igrejas ali, elas têm a marca da besta. Se realmente estão trancadas com aquele sistema. Escutasse o que eu falei? Para você não misturar os pensamentos. Se aquela pessoa está nessas igrejas, que eu não vou dizer os nomes, tem várias igrejas, mas para você entender, ela está ali e está trancada com o sistema daquela igreja, ela está o quê? Com a marca da besta. Você sabe o que é a marca da besta? Marca da besta é uma doutrina, que onde entra? Em sua mente. Marca da besta é quando você tem o aperto da mão com aquela outra pessoa e entra em companheirismo com a mesma doutrina que eles crê. Você entendeu aí? Isso é marca da besta. Se você ler a mensagem do irmão Brana, ele vai clarear os teus pensamentos em relação à marca da besta. Aí você vai dizer assim: irmão, tá, essas igrejas todas aí fora têm a marca da besta. Eu não estou dizendo que alguns daqueles podem ser ainda libertos. Agora, para ser liberto, você tem que ouvir o quê? Uma mensagem que foi chamada através de Paulo um alarido. É interessante isso, né? Um alarido. Que as 7 eras elas tiveram, cada um teve uma alarido. O primeiro alarido foi justificação. O segundo alarido foi santificação. O terceiro alarido foi batismo com o Espírito Santo. E o nosso alarido? Não é adoção? Saia do sistema. Você entendeu o que eu falei? Saia do sistema. Se tu veio com o sistema das igrejas que você pertenceu, tire de sua vida. A própria mensagem hoje virou sistema. Você captou? Por que é sistema? É uma coisa que eu crio que não está escrito nem na Bíblia e nem na mensagem. Esse é um ponto que você tem. O que a gente está forçando, trabalhando em cima disso? Para você lembrar que a verdade tem que estar escrito. Ninguém possa enganar você. A mensagem ou a Bíblia tem que estar ou na Bíblia ou na mensagem. A mensagem sempre vai dar referência à Bíblia. E isso vai mudar muita coisa para você entender. Escute bem aqui. A maior batalha jamais pelejada. Você já sabe onde que é, né? Precisa dizer onde que é? É onde? Na mente, né? O mensageiro diz assim: agora nós temos sido treinados. E penso que o problema conosco são os pregadores. Que classe de preparação temos recebido? Irmão Brana diz que nós estamos sendo treinados, mas o problema são os quê? Os pregadores. Que tipo de treinamento que eles estão trazendo? Escute bem. Deus está preparando-nos para esta grande batalha. Ou você não está sendo preparado? Você precisa de uma mensagem para ser preparado. Tanto em Mateus capítulo 24, como em Daniel capítulo 12. A Bíblia diz que haveria um tempo de angústia sobre a terra,
como nunca o tempo de angústia sobre essa terra, como nunca o tem havido antes. E nós estamos vivendo agora neste tempo. Escute o mensageiro dizer: nós estamos vivendo nesse tempo, irmão. Você sabe por que na época de Noé não salvou ninguém? Só salvou uma família? Você sabe? Olha, irmão, eu vou reforçar esse pensamento para você entender. Eu acho que eu tenho até. Vou levar, depois eu vou puxar aqui. Já que falei, vou puxá-lo. Você está com a sua Bíblia? Lucas 17. Lucas 17, verso 26. Escute bem. Preste bem atenção nessa linguagem, porque o mensageiro é o que revela a revelação para nós. Então, de repente você lê, e passamos por alto muitas vezes, mas dependendo uma palavra que a gente colocar do mensageiro, vai mudar toda a tua visão sobre o assunto. Ele vai dizer assim, 17, 26. E como aconteceu no dia de Noé, assim também no dia do Filho do Homem. O que é um filho do homem, irmãos? O que é um filho do homem? Um profeta, um mensageiro. Você entendeu? Quando você escutar na Bíblia um filho do homem, é um profeta. Então olha, escuta o que ele vai dizer. E como aconteceu no dia de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Ele está falando para nós. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e hoje consumiu a todos. Continuamos. Como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificaram. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Espera aí. Se manifestou? Você crê que o Filho do Homem se manifestou? Ele trouxe uma mensagem, não trouxe? Então ele se manifestou. E agora, vamos levar a Noé. Comia, bebia, fazia isso. Ló também, Sodoma. E comiam, bebiam. Opa, ele aumenta mais um pouquinho. Casava, dava-se em casamento, vendiam, plantavam e edificavam. E agora, irmão? O que o irmão Brana fala sobre isso? Agora a coisa é importante você saber. Sabe por que eles não entraram na arca? Sabe por que aquele povo não foi? Será que é pecado? Comer é pecado? Beber é pecado? Plantar é pecado? Edificar uma casa, construir é pecado? Está vendo? Sabe o que o irmão Bruno usou para dizer por que eles não entraram? Distração. Ele usou só uma palavra para dizer: eles comiam, bebiam, mas não estavam nem aí com a palavra de Deus. Eles estavam distraídos e não estavam nem aí. Será não é isso que está acontecendo com nós também? A palavra de Deus está sendo falada, está sendo avisado. Ela está dizendo que tem que ter um profeta, tem que ter um alarido, tem que ter uma mensagem. E será que a gente está distraído com as outras coisas que são naturais? Claro que eu preciso comer, claro que eu preciso beber, claro que eu preciso trabalhar, claro que eu preciso de todas essas coisas. Mas será que eu não estou deixando toda a distração para isso? Irmão Brana só usa uma palavra para isso: distração.
A distração não faz você preparar. Sabia, quando Noé reconheceu isso, ele passou a mão no martelo dele e todo dia ele dizia assim, beijava a sua esposa e dizia assim, eu vou trabalhar, ele vai construir a arca. Diz os vizinhos, irmão Bruno usa essa expressão, que ele gastou vários martelos construindo a arca. Será que Noé estava distraído? Aí está o ponto. Você conseguiu captar aqui alguma coisa? Então, você começa a entender. Você está sendo abençoado. Deus tem cuidado de você. Não caia na distração. Porque a própria palavra diz, primeiro é quem? Primeiro é Deus. E se você não bota as coisas primeiras de Deus na sua vida, você prova. Eu não preciso nem julgar você. A própria palavra julga você. Como ela me julga. Quando eu não estou fazendo a coisa certa, ela própria me julga na hora. Eu não preciso de ninguém para dizer isso. Ela mesma me confere a dizer a ti, meu filho, você está errado. Escute aqui, ó. Vamos acompanhando isso, né? Olha só a expressão que ele usa aqui, irmão Bruno. Nesta manhã Deus quer homens, mulheres que se ponham de pé e diga, eu tomarei, ó Senhor, a sua palavra. Não importa quantos têm falhado. Você percebeu isso? Não importa, porque na jornada da fé, irmão, você vai ver muita gente falhando, muita gente fracassando, muita gente desistindo, muita gente se abandonando, muita gente esquecendo a casa de Deus. Isso é ele, não importa. Olhe para você, olhe para Cristo. Olha o que o irmão Brando estava dizendo. Não importa quantos têm falhado e o que se passou com este ou com aquele outro, isso não tem nada a ver. Todos vocês, como Saul, os demais que têm medo dele de quem? De Golias, né? Requer-se ao seu devido lugar, porque o exército de Deus marcha para frente. Aleluia, irmão. O exército de Deus, os filhos de Deus, eles marcham para frente. E uma coisa que você percebeu, o filho de Deus não tem medo. Ele marcha para frente. A circunstância para um filho de Deus não é importante, porque ele tem um Deus que vai guardar ele. Senão Noé já ia ter medo de entrar até na arca. Ele diz assim, regresse ao seu devido lugar, porque o exército de Deus marcha para a frente, amém? Estes são homens de valores e fé, homens de poder e entendimento. Não tem que ser muito sábio e muito educado. Eu gosto disso, Brana, porque tem muitas vezes que a pessoa quer que aquele homem que esteja na frente seja muito educado, muito cheio de... Não é isso, irmão. Tem uma coisa que as pessoas pensam que um cristão tem que ser um bocó. Não é isso. Outra coisa que eu vejo, não, tem que aceitar tudo, tem que ser daquele jeitinho. Não é isso. Um cristão é firme na palavra, ele se mantém na palavra. Olha aqui que ele vai dizer aqui, ó. Estes são homens de valores e fé, homens de poder e de entendimento. Não tem que ser um sábio, nem um educado, porém tem que ser no canal, ou no canais. O que ele está querendo falar aqui? O irmão está falando, logo Deus tomará esses canais. Ele está falando canais do quê? Ele está falando do corpo e do espírito, porque ele está falando de canais. Ele precisa desse corpo e desse espírito. Os canais têm que entrar a palavra de Deus para ir aonde? Ao seu coração. Então ele precisa desses canais, memória, razão, consciência. Ele tem que usar esses canais. Essa é a vontade de Deus, essa foi dessa maneira. Então você tem que aprender a sair de cena para ser tirado a muitas coisas, irmão.
Não queria entrar por essa linha, mas vou só levar um pedacinho. Muitas vezes a gente tem memórias antigas que não imprime com a palavra de Deus. Então o que você tem que fazer? Sai de cena e deixa a palavra. Escute, irmão. Eu não estou levando isso para você dizer assim, não, mas é isso mesmo, irmão. Escute bem o que o irmão Mourão vai usar nessa mensagem também. A maior batalha jamais pelejada. Ele vai dizer assim, ele fala de uma ocasião interessante. Ele fala sobre uma história, mas isso é muito importante você saber. Numa ocasião aqui na cidade de Jeffersonville, houve uma loja chamada Flores. Certo dia, uma loja grande. Certo dia, essa loja incendiou. E vieram os bombeiros da cidade, o capitão, caminhando ao redor do edifício e disse, jogue água. Jogue água. Está pegando fogo, jogue água. Porém, com uma mangueira muito pequena, logo chegaram os bombeiros da cidade, Clarksville. E o capitão ordenou, dizendo, jogue um pouco de água. O outro capitão, né? Jogue um pouco de água. Jogue um pouco de água. Porém, a loja Florence continuava abrasando pelas chamas. Então, chamaram os bombeiros de Louisville. Chegaram os homens bem preparados. Grave o que eu estou falando. Preparados. E a sirene soava fortemente, e os capitães dos bombeiros daquela pequena cidade continuavam dizendo, jogue aqui água, aqueles lá, jogue água aqui, jogue água ali. E eram os homens sem preparo. Eles eram bombeiros, mas não eram preparados. Escute o que o irmão Bruno está falando isso. Tão logo que essa máquina de Louisville estacionou, quem foi o que subiu na ponta da escada? O capitão. Quando a escada subiu, ele subiu com ela. Antes mesmo de chegar na janela, tomou o machado e atirou na janela. E gritou, venha moços. Em pouco momento havia apagado o fogo. Essa era aqui a experiência por aquele lado. Não, ele dizia, venha moços, amém? E eles abriu o caminho, nos mostrou como se deve fazer, irmão. O irmão Brano agora ele começa a abrir um pensamento. Ele diz que o capitão, o comandante daquela, ele ia na frente. E o que ele fala? Ele jogou o machado e falou, vem, e logo apagaram. O que ele quer definir? Quem é o teu capitão? Não é Cristo? Ele não determina a tua vida, ele não fala como deve ser, você não sabe o que está escrito na escritura, e por que você não acompanha o capitão? É isso que o irmão Bruno está abrindo. Pensei, esse é um corpo de bombeiro bem preparado, que ouve o quem? O seu capitão. Não é um capitão que fala assim, joga água ali, joga água aqui, joga lá. Ele sabe o que está fazendo. Por quê? Porque tinha um capitão que sabia o que estava fazendo. Irmão, você pode falar de toda a teologia que quiser, das denominações, de sua organização. Porém, eu tenho um chefe, capitão, que me diz como devo fazê-lo. A tua denominação pode dizer, faz isso, faz aquilo. Outro diz, pensa desse jeito, outro pensa de outro jeito. Não. Eu tenho um capitão que me diz como fazer. E quando esse capitão diz como fazer, ele diz assim, ó, está escrito. Olha aqui. E ele vai dizer assim, ó. Eu tenho um chefe, capitão, que me diz como fazer. Você diz, sim, eu posso sentir o cheiro. Olha só, onde que o irmão Bonano vai chegar agora. Eu posso sentir o cheiro, tolice. Tu chega, esses capitães aí que dizem, não, faz isso, faz aquilo. Ele diz assim, não, eu presinto, irmão. Tem uma presença que eu sinto. Tolice. É bem isso, tolice. Escute o que o irmão Brano vai dizer sobre isso. Tolice. Em Lucas capítulo 4 está a maneira como um capitão-chefe nos diz que se deve fazer. Eu não tenho tempo para lê-lo. Leamos você depois. Começamos com o verso 1. Ele nos disse, agora eu vou ensiná-los como se faz. Vamos.
forme uma grande organização, é isso? Forme uma grande organização, consiga presbíteros, diáconos, cardeais, bispos, etc. Ele nunca disse isso. Capte o que eu quero falar para você, irmão. Vamos lá. Você está aí? Lucas? Você está pertinho? Lucas 4, capítulo 1. Você sabe aonde que o irmão Brana foi jogar isso? A igreja sempre será poderosa quando ela fica onde? Na palavra. A igreja será a manifestação de Deus quando você se firma onde? Na palavra. Escute bem, olha ali. Você está aí? Você está comigo? Lucas 4, primeiro versículo. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Opa, como é que é aí? Quem é que está cheio do Espírito Santo? Jesus. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo aonde? Deserto. Quem estava cheio? Jesus. E o próprio Espírito Santo levou aonde? Para o deserto. Provas, irmãos. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naquele dia não comeu coisa alguma. E terminando ele, teve fome. E disse o diabo, grave bem isso, o acusador, aquele que quer destruir a tua vida, aquele que ele não quer mostrar a revelação, ele vai te enganar como enganou Eva. Tome cuidado com isso. Olhe bem, ele vai dizer bem isso aqui, ó. E o diabo, e disse o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a essas pedras que se transformam em pão. Veja o que Jesus disse. E disse e respondeu, dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você percebeu uma coisa aqui? Ele usou a mesma expressão que eu estou dizendo aqui para você. Está o quê? Escrito. Para você ter uma promessa, para você ter o benefício da palavra, você tem que saber aonde está escrito. Esse é uma coisa importante, porque daí o que faz isso? Faz você ter o quê? Segurança. Você pode acompanhar ali o verso 8 desse mesmo capítulo. Ele vai dizer, Jesus respondendo disse, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Irmão, você não serve a uma denominação. Se vocês estão servindo a denominação, vocês não devem vir aqui, porque se vocês servem a uma denominação, vocês estão indo para o inferno, e vocês estão indo com uma marca da besta. Vocês estão entrando nessa porta para servir a Jesus Cristo. Você entende isso? Saia dos bancos e se eleve ao nível de cristão, em lugares celestial. Vai adorar a Cristo. O único lugar de adoração é em Cristo Jesus. Parece que a gente está voltando ao começo, não? Olha no verso 12 aí. E Jesus respondeu e disse, dito está, ou está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas, irmão, verso 14, só para você firmar o pensamento. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Virtude do quê? Do Espírito. Poder do Espírito. Por que a arca resistiu? Pelo betume, que é o Espírito Santo. Você precisa ser betumado pelo Espírito Santo. Porque quando você é betumado pelo Espírito Santo, vai ter uma coisa importante: você nunca mais negará a palavra de Deus. Ninguém, nem o diabo vai poder enganar você. Você vai dizer assim, ó, está escrito, Satanás. Se lembram que eu falei do amor filial? Vocês se lembram, né? Amor filial é aquele amor que você
tem com sua esposa, com alguns amigos, né? Aquele amor que o irmão Branda diz que está queimando igual lixo, né? Não é isso? Aquele amor que como fica... Daí se faz alguma coisa errado, ele já fica brabo, já fica com ciúme, já fica... Esse amor aí não é aquele amor lá. Mas esse assunto aí a gente está amadurecendo, estamos tentando estudar. Tem outros irmãos ao redor para a gente trazer esse assunto muito mais claro. Porque a gente esteve conversando em reunião e ficamos nesse pensamento, né? O amor ágape é um amor de decisão. Mas ficou vago, né? Quando a gente fala assim, amor de decisão, né? Tem coisas mais profundas aí dentro. É isso que a gente está estudando, amadurecendo mais isso para trazer à igreja. Quando Deus decide, Ele diz assim, ó, eu dou o meu filho por vocês. Isso é uma decisão do amor, ágape. Mas, além dali, tem muitas outras coisas envolvidas. Não é só decisão. Só para não ficar... Vamos chegar depois isso numa outra reunião, né? Vamos continuar aqui. Olha aqui. Na mensagem, obra-prima, outra coisa importante que o irmão Brana coloca nessa obra-prima, ele fala do patriarca. Eu vou ser mais rápido possível. Quando ele fala dessa obra-prima que o Michelangelo faz, lá Moisés, ele diz que foi tão inspirante, né, a ele, que ele viu que era tão perfeito que ele chega e bate cá, pá, fala Moisés. Porque para ele foi uma inspiração. Mas o irmão Brana está falando da base. Não tem a base onde que ficou essa imagem de Moisés, aonde fica como essa águia. Essa base aqui, ó. Nessa base ele coloca, o irmão Brana começa a entrar nessa estrutura e começa a dizer assim, essa base ela está formada pelos patriarcas. Daí ele começa a abrir. Abraão teve fé. Mas a fé dele é de Cristo. Não é dele, irmão. Preste atenção nisso. Você conseguiu entender isso que eu estou falando? A fé não é de Abraão. A fé é de Cristo. É a revelação de Cristo. Não é a revelação de Abraão. A gente tem que aprender a mudar esse pensamento. Você diz, eu tenho fé. Não é a tua fé que o irmão Bruno quer. Ele quer a fé que está em Cristo, em você. E isso, irmão, você tome cuidado. Parece que você faz uma mistura aí. É a minha fé ou é a fé de Cristo? Eu já vou dizer para você, quando você tem fé de Cristo, você nunca negará a palavra de Deus. E ela vai se revelar diante de ti. Quando você tem uma dúvida, prova que essa fé não vem de Deus. O outro patriarca que o irmão Brana coloca é Isaac. Isaac é amor. Interessante, né? Então temos fé com Abraão, amor com Isaac. E qual outro patriarca? Jacó. Jacó é outro patriarca. E o que está em Jacó? Graça. É interessante que está graça em Jacó. Eu vou dizer assim, puxa, mas peraí. Jacó tem graça? Claro, Jacó é um suplantador, um enganador. Deus teve misericórdia, graça com ele e ele foi restaurado. Você pensa que ele ficou toda a vida um suplantador, enganador? Não, e eu vou provar isso pela escritura. Até um período ele ficou isso, mas chegou a vida dele lutar com Deus. Como é que um homem vai ganhar de Deus? Não tem como. Mas pela manifestação dos seus pais surgiu fé de Abraão, amor de Isaac, e agora entra a graça ali. Só para você entender, quando José do Egito disse para o pai, fala que a gente não é pastor de ovelhas, a gente é pastor de
gado. Quando Jacó estava na frente do rei do Egito, ele disse: nós somos pastor de ovelha. O que ele prova? Que ele mudou. Porque ele soube que a graça mudou a vida dele. Agora ele está sendo não mais o enganador. Você entendeu? Na frente do rei ele chega assim: não. E o filho dizer para ele: não diga isso, porque isso aqui é uma maldição tu falar isso. E ele diz: não, nós somos pastores de ovelhas. Isso é a mudança de Jacó. Agora vamos entender isso. O próximo patriarca é o próprio filho de Jacó, que é o José do Egito. E o que ele é? Perfeito. O irmão Branham chega a dizer: ele é perfeito. Daí ele chega depois assim: mas ele teve um arranhãozinho. O arranhãozinho dele você já sabe, né? Foi isso que ele falou para o pai Jacó: pai, quando chegar o rei aqui, o faraó, fala que nós somos pastores de gado, porque se você falar que é pastor de ovelha, é uma maldição. Mas ele, naquele dia que ele lutou com Deus, ele entendeu que era graça. E aí mudou a vida dele. Ele não pode mais ser um enganador. Por isso que quando ele fala isso, aqueles 4 patriarcas são selados. E essa é a nossa referência hoje. Você entende desse selo? Escute aqui o que o irmão Bruno vai dizer. Agora observe, toda a obra-prima é colocada num fundamento da escultura. A escultura é de Moisés, feita por Miguel Ângelo. Está num pedaço de mármore de 3 ou 4 pés. Isso tem uma base. Então Deus fez uma preparação, olhe bem, fez uma preparação desta obra-prima. Ele coloca isso no fundamento dos patriarcas. Esse é o fundamento do patriarca. Por isso que estamos fundados no fundamento dos patriarcas. O que é? Fé, amor, graça e perfeição. Se você está subindo em fé, se você está entrando em amor, você agora tem graça com as outras pessoas, e agora você sobe o que? Para a perfeição. Esse é o apoio, essa é a estrutura que o irmão Bruno está falando. Agora escute o que o irmão Bruno vai falar sobre outra mensagem. O tempo passa muito rápido, mas eu quero tentar terminar isso, irmãos. Escute bem aqui, escute isso aqui, a tempestade que se aproxima. Você conhece essa mensagem? O pessoal que é antigo conhece muito bem essa mensagem. Em primeiro lugar, antes de haver um aviso, antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita para a segurança. O que adianta eu avisar e não ter um preparamento de segurança? Para mim avisar, tem que ter um preparo. O irmão Branham fala isso. Ele diz assim: de outra forma não há razão para se avisar. O aviso não é mais do que a voz de alguém anunciando que se prepare para o perigo que vem. Assim sendo, primeiro tem que existir preparação, logo pode sair o aviso, instigando a fazer uma decisão. Se você quer ou não quer dar atenção, se você não deseja ouvir, isto é com você. Porém, se der atenção, então encontrará segurança. Daí você se lembra nessa mensagem que ele fala daquela questão daquela pessoa que estava ali, e as pessoas disseram assim: vai vir uma tempestade, é melhor você sair daí, vai encher tudo isso aqui, vai encher esse vale todo. Ele não deu bola. Daí encheu, foi subindo, ele subiu para o sótão, foi subindo, as cobras comeram eles, porque quando vem enchente vem um monte de cobra, né? É isso que o irmão Branham não deu ouvido a quê? A voz. Deus tem a mesma tática. Ele fala: nós operamos conforme o plano de Deus nesse aspecto, ali nos dias primitivos, no mundo antediluviano. As pessoas haviam chegado a serem tão malvadas, pecaminosas, até o ponto que Deus já não as podia olhar e ser justo. Deus é um Deus justo. Ele tem leis. Agora, qualquer lei que se possa quebrar e que não há castigo, essa já não é lei. Você gravou aqui
o que o irmão Branham está dizendo? Qualquer lei que é quebrada e não há castigo, não é lei. Agora escute bem o que ele vai dizer aqui, ó. Você não pode quebrar as leis de Deus sem ter que pagar a pena, tarde ou cedo. Isso é uma coisa importante a gente entender, irmãos. Por isso que eu falei da questão da distração. Deixa eu ler aqui para você entender isso. Lucas, acho que a gente já leu, mas eu quero só afirmar esse pensamento. Lucas 17, quando ele fala da distração, sabe o que é distração? Mais no dicionário, mais algumas coisas, ele fala assim, ó, distração é você ser ocioso. O que é ocioso? É a pessoa que não quer trabalhar, não trabalha, não faz nada. Tá bom, vou ficar aqui, sou ocioso. Ou inútil, não tem utilidade nenhuma. Leve isso para o lado espiritual. Não tem utilidade nenhuma. Preguiçoso. Por isso que tu cai na questão da distração, vai para a ociosidade, de a pouquinho é inútil e de a pouquinho se torna um preguiçoso. Não é meu. É meu? Se é meu, vou vender. Entendesse? Não é meu. É da comunidade. É de vocês. É nosso. Você entende? Agora olha para essa questão. Você tem que aprender isso, irmão. Jesus foi a base principal dos discípulos. Para ensinar o quê? A como viver. Eu não estou falando da sua parte lá fora. Eu estou falando da parte da tua comunidade cristã. Quem você é na tua comunidade cristã. Se tu quer fazer outra coisa lá fora, o que tu quer saber, é tu com Deus. Agora, a tua comunidade cristã, você deve honrar. Você deve se dedicar. Você deve se esforçar. Fazer acontecer. É o pastor que faz acontecer? Se a gente já está quebrando barreiras para colocar o quê? A igreja que define as coisas, que não, antigamente não acontecia isso. É vocês que decidem. É porque a gente quer quebrar barreiras, né? Quer voltar ao princípio como foi. E não tem isso, irmãos. Em outros cultos, vocês vão ter. Eu estou preparando outras coisas que vão mostrar para você que a gente está errado. Em coisas que vou dizer assim, meu Deus, não, irmão. Vou mostrar pela escritura e vou mostrar pela mensagem. Se lembra que eu falei para vocês? Você quer me questionar? Você tem que ter Bíblia e mensagem. Eu vou sentar com você e vou dizer assim, não, o irmão me questionou, eu não tinha visto essa mensagem, agora eu sento aqui e venho aqui, igreja, eu estava errado nisso. Você é homem o suficiente para dizer isso. Estava errado, existe uma mensagem dizendo isso. Você entende? Isso você pode ter garantia minha. Eu não vou botar para debaixo dos panos, não. Por isso tem assuntos aqui que eu vou botar na igreja e vocês vão ver que é verdade. Eu esperei um tempo para isso. Esperei um tempo. Isso eu já sabia desde antes. Mas esperei esse tempo. Vou falar, porque para você entender, né? Talvez isso ajude a você a entender que a gente quer voltar para o princípio, para as coisas corretas. E para colocar as coisas corretas, a gente tem que botar as coisas tudo no lugar certinho. Pela graça de Deus, eu vejo que as coisas estão se encaixando, né? Perfeita. Só deixa eu finalizar esse pedacinho aqui, ó. Olhe bem, isso aqui é uma coisa interessante, irmão. Sobre pecado. Eu faço um pecado.
Vamos entender isso. Olha o que o irmão Branham está dizendo. Se o pecado está tenro, sabe o que é tenro, né? Tenro é uma coisa assim, eu plantei uma plantinha, ela está pequenininha, está tenro, é fácil de arrancar. Se o pecado começar a alastrar e começar a entrar no teu coração, começar a tomar conta, escuta o que o irmão Branham fala. Em sua presença, quando o primeiro homem, logo que havia pecado e feito algo errado, e quando Deus entrou na sua presença, ele entrou na presença de Deus. Adão, ele não podia permanecer na presença de Deus. Ele correu e se escondeu no mato e tentou cobrir-se com uma folha de figueira, porque ele sabia que ele estava em pé na presença do Jeová, o Criador. Essa foi a reação do primeiro homem, depois que ele havia pecado e tentado entrar na presença de Deus, como o pecado sobre sua alma. Olhe bem, como é que uma pessoa peca e entra na presença de Deus? Isso não é uma loucura? Primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender. Olha o que está acontecendo aqui. Ele não pode se esconder, ele não pode se esconder, porque ele estava tenro ainda. Estava tenro, ele não podia se esconder porque ainda estava tenro. O pecado era pequeno. O pecado não havia se apoderado com ele, tem que ser arrazoado dentro do seu coração das pessoas hoje. O irmão Branham está dizendo assim, aquele pecado era muito pequeno, ainda estava tenro, então ele não pôde fazer aquela ação toda, ele não pôde fugir como Caim, estava tenro. Daí ele diz assim, mas ele está muito consciente do que ele estava de pé diante do seu Criador. Agora, ele se escondeu no mato e não sairia, e não podia sair até que Deus tivesse feito uma preparação para ele. Você entende isso? Nós estamos na mesma condição de que Adão. Deus teve que fazer uma preparação para a gente entrar na presença de Deus. Você entende? Agora, o que acontece é quando você deixa o pecado crescer. Como é que foi com Caim? Como é que foi com Judas? Você se entende? O pecado foi crescendo. Chegou um corpo que virou possessão. E quando vira possessão, irmão, é como Jesus fala, o diabo tomou o quê? Conta. Você entende? Olha, irmão, vou dizer uma coisa importante para você. Nenhum cristão quer pecar. Se você é um filho de Deus, você não quer pecar. Você vai sair da sua casa sem querer pecar de maneira nenhuma com Deus. Você entende isso? Por isso que a Bíblia fala que um cristão não peca. Pode ocorrer acidentes na jornada da sua fé, mas isso há conserto. Agora, você percebeu quando a pessoa vai deixando e não quer corrigir por orgulho e por aquela coisa toda, daí você vai percebendo e aquela pessoa vai se afundando e você vai se percebendo que ela vai se afundando cada vez mais. Você já notou isso? Você já notou? Você já viu isso dentro da igreja? Começa com um pouquinho, ele vai de a pouquinho, ele está com possesso. É uma possessão, só uma misericórdia. Você entende? Só existe uma misericórdia, só se Deus vir num processo porque dali ele não consegue mais. Por isso que devemos cuidar com essa parte. É muito importante você saber isso. Por isso que o irmão Branham fala dessa questão, por que Adão, ainda o pecado dele era tenro. Deus ainda pode chegar ali e dizer, por que Adão? Por que tu se esconde? Vamos passar para outra parte?